Olá, bom dia. Bom Bom dia. dia. Beleza. Vocês lembram que nós vimos na aula passada? Lembram? Lembram, Emily? Não. Nós estávamos falando de sistemas e nós vamos estar continuando falando de sistema. Certo? Agora eu lembrei. O sistema operacional, ele é o que mesmo? O que é um sistema operacional? Quem pode me dizer o que é um sistema operacional? Ao meu ver, o sistema operacional ele é um tipo de um programa. Ele é um programa mãe, na verdade, né? É onde ele fica armazenado em um HD, ou um SSD. E ele é tipo um Windows, né? Ou Windows, ou aquele sistema Apple, onde você pode instalar nele outros aplicativos para que você possa trabalhar. Uma área de trabalho, algo assim do tipo. Isso, exatamente. Então, ele é realmente um software, né? Tem esse objetivo mesmo, né? E fazer com que o ser humano, né, consiga usar a máquina. Então, ele faz aquela ponte que nós mencionamos. Eu tinha falado na aula passada, estão conseguindo me ouvir aí? Estão? Normal, né? Eu tô sim. Também tô. Eu falei na aula passada que eu ia continuar a partir da janela inicial do Windows. Eu vou mostrar para vocês aí, ó, a janela inicial, certo? Ó, deixa eu só partilhar a tela aqui, ó. Aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver legal aí. Olha lá, eu partilhei a tela. Tá dando para ver aí? Olha lá. Então aqui, ó, essa primeira janela aqui, ó, é a primeira tela do Windows. Lembra que eu comecei a falar desses itens aqui, ó? Aqui, ó. Eu tô mexendo com o mouse aqui, ó. Vendo? Como que é o nome desses itens aqui, ó? Como que é o nome deles? Vocês lembram desses itens aqui, ó? Que eu tô passando o mouse? Então, os ícones. Ícones, muito bem, lembrado. Eu acho que eu falei também da função do mouse. Essa seta aí, ó, que eu estou movimentando, ela é um mouse. O mouse, ele é uma peça, né? Ele é um periférico. Por que ele é um periférico? Que é aquela questão que eu tinha mencionado, de que todo o equipamento precisa das peças que faz a comunicação entre o usuário e a máquina. Então, existe programa que faz isso, que é o Windows, e existe peça também. Entendeu? O programa que faz a comunicação entre o equipamento e o ser humano é o Windows. É esse que a gente está mexendo aqui. E o mouse também é o equipamento que tem essa função, que tem o nome de periférico ou de dispositivos de entrada e saída. O professor, Oi.
Essa seta aí, ela é mais conhecida como um tipo de um cursor, não é? É o cursor, que representa o mouse. É o cursor. O cursor, o que que é? É pontos de referência. É um ponto de referência para mim. O cursor tem vários tipos, ele assume vários modelos, várias formas de acordo com o que eu estiver fazendo. Esse cursor aqui é o cursor padrão. Então o cursor serve como uma referência para mim. Como se fosse a minha mão aqui dentro. E é o mouse, né? Estou movimentando o mouse aqui. Tudo bem? Então essa é a área de trabalho. Essa barra aqui embaixo, eu falei o nome dela? Vocês lembram? Essa barrinha aqui, eu estou passando o mouse aqui embaixo. Vendo aqui? Vocês lembram o nome dela? Seria a barra de tarefa? Barra de tarefas, isso mesmo. Né? A barra de tarefas, dentro dela, ela tem basicamente duas partes distintas, que é esse botãozinho aqui, ó, vendo aqui no cantinho? Que é o botão inicial, ó. Eu posso clicar nele, ó. Quando eu clico no botão inicial, ele tem uma importância muito grande dentro da utilização do computador. Que aqui, ó, eu consigo ver todos os programas instalados. Tá vendo aí, ó? Tudo que eu tenho instalado no computador está aqui, ó, no menu inicial. Entendeu? Aí, tá aí no menu inicial. Aqui do lado tem a área de notificação. Tá vendo onde tem um relógio aqui, né? A área de notificação. Certo? Qual que é o papel dela em relação à utilização? O papel dela por exemplo, eu estou usando eu estou aqui agora, no programinha, né? Ó. Tudo que eu abro, né? Eu vou utilizar o mouse, é óbvio, vou parar sobre o item, vou clicar duas vezes. Quando eu clico duas vezes, sempre vai aparecer uma janela. Igual essa aqui, ó. Tá vendo? Então, a janela ela é constituída por algumas partes também. Porque a janela significa que eu abri um software, eu abri um determinado programa. E o programa, ele sempre vai ter uma janelinha igual essa aqui, ó. Tá vendo aí, ó? A janela, ela tem as suas barras também, dependendo do programa que você utiliza, tem mais partes, outros têm menos partes, mas sempre vai aparecer uma janela. A princípio, nós vamos aprender a mexer com a janela, que é utilizando essa primeira barra aqui em cima, que é a barra de título da janela. Todo o programa ele tem uma barra padrão, igual o Windows aqui, que é essa área barra de tarefas. O que tem a ver a barra de tarefas com a janela? Nós vamos ver aqui agora. Por exemplo, tá vendo aqui em cima? Tem 1, 2, 3 botões. Cada botão desse aqui, ó, tem uma finalidade. Por exemplo, esse sinalzinho de menos aqui, ó. Quando eu clico nele, para onde foi? Foi para a barra de tarefas aqui embaixo. Tá vendo? Então, toda vez que eu estou usando algum programa, eu posso usar aquele botãozinho. Clicar no sinalzinho de mais, mas tem que entender, de menos, no caso, né? Clicar no sinalzinho lá de menos, ó, ele minimizou. Ele parou aqui embaixo. Aí, beleza? Parece que parou o particionamento. Tá vendo a tela aí? Compartilhar de novo. Aí, voltou. Olha lá. Então, quando eu clico nesse sinalzinho de menos, ele vai parar aqui embaixo. Então, essa barra de tarefas tem esse papel também, de mostrar todos os programas que estão minimizados. Clica no sinalzinho de menos, ele para lá embaixo. Tá vendo? Então, é muito importante ela quando você está utilizando o computador.
Por quê? Porque ela mostra também os programas que, na verdade, eles não estão fechados. Eles são abertos, porém minimizados. Então, quando você minimiza, na verdade, você não fecha. Ele continua aberto. Tanto é que, se você estiver trabalhando com alguma coisa que não foi salva, ele vai perguntar. Vai perguntar se deseja ser salvo se você for desligar. Por exemplo, se você for desligar o computador, ele vai ficar te perguntando se deseja salvar. Entendeu? Então, é muito importante esse recurso de minimizar. Então, esse minimiza, para aqui embaixo. Antes de desligar a máquina, é interessante olhar aqui. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Observem aí que existe vários ícones, mas tem ícones que não estão igual a esse aqui que eu estou usando. Então, tem diferença de ícone que eu estou usando, ele tem uma corzinha nele, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Aqui eu tenho só um ícone aberto. Como que eu sei que é um? Por causa dessa corzinha que tá em cima dele. Tá dando para ver aí, ó? Olha lá. Por causa dessa corzinha aí, ó. Certo? Tá dando para observar? Olha lá, eu tenho 1, 2, 3 ícones, 4 ícones. Dos 4, eu tenho um aberto. Os outros estão fechados. Como que eu sei que tá fechado? Por causa dessa cor dele, ó. Tá vendo? Tá dando para observar aí ou não? Tá vendo? Tá. E esse tá sem essa corzinha na beirada dele. E outra coisa importante é assim, esse é um navegador, certo? É um navegador, que é um programa para você entrar na internet, que é o Edge. Vocês já ouviram falar? É um programa que é esse aqui, ó, Microsoft Edge. Tá vendo aqui, ó? Então, ele, quando você tem o mesmo programa aberto mais de uma vez, ele fica desse jeito aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando eu paro nele, ó, quando eu paro o mouse aqui sobre ele, ó, ele aparece duas janelas aqui, ó, dizendo, ó, o Edge, esse mesmo programa, você tem duas janelas abertas dele mesmo. Acontece isso também. Ele mostrar. E ele fica tipo em cascata. Não sei se você tá vendo aqui, ó. Dá para ver lá? Tem dois, ó, um em cima do outro aqui, ó. Dá para ver aqui. Deu para entender? Então, vamos abrir mais um programa? Então, vou no iniciar, digita aqui, ó. Vou abrir esse programinha aí, ó. Bloco de notas. Quando eu abrir, olha lá. Agora, vou minimizar. Eu observo que eu tenho dois programas abertos agora. Tem esse aqui, ó. E eu tenho esse aqui, ó. Por que eu sei que é dois? Ele tá lá com essa corzinha debaixo dele. Certo? Olha lá. Então, trabalhar com esses ícones minimizados e quando eu clico nele, ele restaura. A restauração é a próxima coisa que nós vamos ver. O que é restaurar? Restaurar é o seguinte, é eu estar com a tela visível na minha área de trabalho aí, ó, igual aqui. Tá vendo aí, ó? Vocês estão todos de celular, usando smartphone? O Emily? Tá Sim. usando o quê? Eu tô usando o, o celular, o professor. Tá. Beleza. Então, vocês dois são os celulares, tá bom. Detalhe, tá? A Paula também tá comigo, ela tá vendo aqui a aula, tá? Tá, que eu vi que tinha três pessoas, agora tem duas só. Não, Você... é assim, realmente tinha três, tá? Mas aqui comigo tem eu e a Paula e era pra ter mais duas pessoas fora a gente, entendeu? Entendi. Eu acho também que tinha pessoas aqui que já iniciaram o curso.
por essa semana agora. Aí para de fazer, né? Preparatório é até o dia que começa o curso. Então, por isso que acho que era Eliana, ela começou já. Começou essa semana passada. Quando começa a fazer o curso, para de fazer o preparatório. Entendeu? É por isso que tem menos Entendi. pessoas. Uhum. Ó, então a gente viu que eu minimizo, ele vai ficar paradinho aqui embaixo. O celular também é assim, tem esse recurso. Só que ele não tem essa barra mostrando, né? Tem os botões home lá que você vai ter que usar eles. Home, tem os dois lados do home para você manipular o que está aberto. Também é assim, né? Então, sempre olhar, tá? Quantos programas eu tenho aberto. No meu caso, quantos que eu tenho aberto? Se dá para ver aí, ó, eu vou olhando essa barra. Então, por isso que o papel da barra de tarefas é muito importante. Tá vendo? Quantos programas que eu tenho aberto? No meu caso aí. 2. 2. Eu consigo ver pela barra de tarefas. Quando eu clico nele, ele restaura. Eu posso fazer assim também, ó. Colocar em uma tela, principalmente em computador, tá? Posso restaurar aqui, ó. Restaurar o que é? Diminuir, ó. Posso diminuir a janela. Diminuindo a janela, eu posso deixar duas janelas, tá vendo? Estou com duas janelas em uma mesma tela. Eu posso. Só que eu consigo usar uma de cada vez. Então, eu tenho que clicar na que eu quero usar e usar. Eu vou escrever um texto aqui, ó. Escrever meu nome, por exemplo. Escrever meu nome, né? E a outra fica desativada. Aí, se eu quisesse usar outra, eu clico na outra. Clico na outra. Eu estou usando essa outra janela aqui. Então, eu consigo colocar até mais de um. É só eu diminuir, ó. Eu vou usar lá o cursor, ele muda. Ó, o ponteiro do mouse. Esse processo de redimensionamento, quem faz informática usa muito. Esse processo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Esse processo aqui é muito importante. Você pode redimensionar a janela e usar mais de um programa. Posso deixar menorzinho, igual tá aí, ó. E aí, eu posso... vou abrir outra. Abrir, ó. Abriu outro programinha agora. Esse é o Paint. Aí eu consigo colocar mais de um programa em uma mesma tela. Tá vendo? É só eu redimensionar. Eu vou no cantinho da janela. Em todos os cantos eu consigo aumentar e diminuir. Redimensionar é aumentar ou diminuir. Redimensionar é isso. Entendeu? Olha lá. Eu consigo. E movimentar. Para movimentar a janela, que eu estou fazendo, você tem que ir na barra de título lá. Aí eu consigo redimensionar. Olha lá. Dimensionei. Posso colocar a quantidade de janelas que eu quiser. Porém, eu tenho que fazer esse processo, tá? E diminuindo, ó. Então, esse processo, quem faz informática faz muito. Faz muito isso aqui. Tá vendo? Olha lá. E nesse espaço, eu posso ir encaixando janelas. Então, é um processo de redimensionar. E esse botão do meio, o que ele faz? Ele maximiza. O que é maximizar? Maximizar é aumentar, ó. Aumentei. Vou usar toda a tela. Tem programas que é importante usar para conseguir enxergar legalzinho e tal. Olha lá. Ele aumenta e ele diminui. Tá vendo? Ele diminui para o tamanho que eu defini aqui, ó. Tá vendo aí?
Aí eu posso fazer as duas coisas. Aumentar ou diminuir. Certo? E o X? O X ele fecha. Quando eu não quero mais, eu vou fechar aqui, ó. Aí ele pergunta, deseja salvar? Isso aqui acontece também se eu for desligar a máquina tendo alguma coisa minimizada lá. Por exemplo, vamos imaginar que esteja minimizado. Ela tem 1, 2, 3 programas. 4 programas, na verdade, que eu tenho uma outra telinha ali. Ó. Se eu fosse desligar aqui, ó, ela vou desligar a máquina. Como que eu desligo? Iniciar, desligar. Eu vim desligar aqui. Ó. Se eu for desligar, olha o que vai fazer. A tendência é ele me perguntar. Pior que foi. Pior que aqui normalmente ele, lá, ele falou assim, ó lá, é que o seu não tá aparecendo aí, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês o que que tá aparecendo. Só um segundo aí. É que o meu já, olha lá, aí ó, ó o computador aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ele tá aparecendo lá, tá vendo? Ele tá aparecendo e tem um programa aberto, então ele não deixa desligar. Aí ele pergunta, desligar mesmo assim? Não, então eu não quero. Eu não quero desligar. Então, eu vou pôr cancelar, ele vai voltar lá. Cancela, ele vai voltar lá. Aí ele fica perguntando aí, ó. Por que que ele fica falando isso? Porque ele identifica que existe coisas abertas. Ele fechou a que deu para fechar, só que a que tinha coisa ele não deixou. Deixa eu até voltar lá. Entendeu? Então, o importantíssimo é você olhar aqui, ó, nessa barra de tarefas para ver se existe algum programa aberto, para não dar esse problema. Certo? Aí eu voltei aqui, fecho a janelinha, aí olha lá, tem que eu escrevi meu nome lá. Certo? Então, esse processo é muito importante. Certo? Deixa eu voltar lá. Certo? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, é um processo de trabalhando com as janelas. Estamos trabalhando com as janelas. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Ô, professor, Oi, pode falar. esse, esse Windows 10, eu não me lembro se o Windows 7 era assim ou o 8, mas é essa questão de dimensionamento que você estava explicando. O Windows 10 ele tem uma função de você arrastar a janela para o lado e ele automaticamente dimensiona quando se há dois programas em Esse aberto, alfa, certo? o Windows 7 não tinha, não. Não tinha, né? Verdade. Não, não tinha. Sempre os novos sistemas operacionais, eles acrescentam uma coisinha ou outra, né? É verdade. E as coisas padrões, normalmente, eles não mudam mesmo, tá? Naquelas Uhum. coisas que são primordiais, eles não mudam. Pior, Né? para não ficar muito bagunçado, né? É, então só. Então as coisas padrão eles costumam não mudar. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Compartilhei. Então aí, ó. É, então é isso. Vimos a área de trabalho, vimos os ícones. Acho que eu falei disso aqui, ó, na movimentação eu já falei, não falei? De tirar o ícone aqui, ó. Já, né? Que eu posso voltar ele a normal, ó. Organiza automaticamente. Que eu faço com o mouse também. Com o mouse e com o botão esquerdo.
o mouse, ele... Lembram disso, gente? Lembram? Lembramos Lembram? sim. Tiramos fora e voltamos aqui, organizar e organizamos aqui. Outra coisa importante dentro da informática é o processo de salvar, tá? Eu sempre costumo falar dentro do preparatório coisas básicas, mas super importantes, tá? Para eu, por exemplo, gerar um arquivo, esse texto aqui, ó, que eu tenho, ele não está salvo ainda. Ele não está salvo ainda. Então, eu tenho que gerar esse arquivo, criar esse arquivo, ok? Para eu gerar esse arquivo, criar esse arquivo, eu devo fazer uma coisinha, que é o processo de salvar, de guardar. Então, eu vou guardar esse arquivo aqui na área de trabalho, nessa área aqui. Vou gerar mais um ícone. Tá vendo esses ícones aqui, ó? Eu vou gerar mais um. Tá vendo? Eu vou gerar mais um igual a esse aqui, ó. Para eu gerar o ícone, uma das formas é essa, é eu salvando o arquivo aqui. Então, vamos criar um arquivo? Então, existem 3 etapas que eu devo fazer, certo? Para salvar. Tem alguém mandando mensagem lá no grupo? Deixa eu dar uma olhadinha. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Gente, então, eu tenho que gerar esse ícone aí. Tenho que criar esse ícone. Então, vamos lá. É o seguinte. Eu vou lá, eu vou arquivo. Coisa aqui. Tá dando para ver aí, gente? Olha lá. Eu vou arquivo e eu vou em salvar como. Salvar como. Clique em salvar como. Aí eu vou definir aqui primeiro o lugar onde eu quero salvar. Aqui do lado. Vou definir o lugar onde eu quero salvar. Aí eu venho área de trabalho aqui, eu vou na área de trabalho, que é o lugar onde eu quero que é esse lugar chamar. Quando eu quero colocar aqui, eu vou definir a área de trabalho. A área de trabalho e vou dar um nome ao arquivo. Eu estou fazendo nascer, né? O arquivo. Então, vou colocar como nome. Eu sempre tenho que relacionar o que está escrito aqui, ó. Que eu criei, né? Vou colocar nome e vou salvar. Presta atenção que vai gerar um ícone aqui, ó. Tá vendo? Vou salvar. Ah lá, o nome. Olha o arquivinho aqui, ó. Esse arquivo foi gerado aqui, ó, nome. Entendeu? Nome. Gerou. Certo? Então, qualquer aplicativo que eu utilize para desenvolver, criar alguma coisa igual foi aqui, ó, texto, eu tenho que salvar, guardar. Agora, vamos imaginar, se eu fechar normal, não vai me perguntar mais, porque eu já salvei. Tá aqui, né? Olha ele aí. Então, vou abrir ele. Abrir. Vou imaginar que eu abri ele e incrementei, ó. Acrescentei mais coisa. Acrescentei sobrenome. Aí, eu quero, se eu fechar, ele vai perguntar. Deseja salvar? Por que que ele perguntou? Porque existe uma mudança.
Quando há mudança, tem que vir arquivo, salvar só. Então, existe uma diferença quando eu salvo como, quando eu só salvo. Salvar como é quando o arquivo ele não existe. Eu estou gerando. E o salvar só é quando o arquivo já existe. Salvei, atualizou lá, ó, atualizou. Se eu fechar agora, não vai perguntar nada mais, ó, porque já está salvo lá. Ele fecha direto. Então, é muito importante entender a diferença de um para o outro. A diferença de salvar como e a diferença de salvar. Salvar quando houve alguma mudança. Aonde vamos fazer outra mudança? Vou selecionar, vou no fonte, vou alterar o tamanho e vou alterar o estilo da letra. E vou dar um OK. Não mudou? Se eu fechar, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu pedir para fechar aqui? Quem pode me dizer? Ele vai pedir para salvar. Na verdade, eu acho que qualquer modificação que você faça em algum arquivo de texto ou algo semelhante, ele vai pedir para você salvar. Por quê? Porque você fez uma modificação. Se você colocar um ponto aí, na verdade, ele já vai pedir para você salvar. Deu para entender, Emily? Qual que é o seu nome mesmo? É o Elton. O Elton. Deu para entender, Emily, o que o Elton falou? Deu sim. Então, essas coisas não pode existir dúvida de maneira nenhuma durante o curso. Então, por isso que eu falo dessas coisas que são, assim, fáceis, porém são fundamentais para a utilização. Saber onde salva, saber que tem que colocar um nome, certo? Belezinha aí? Deu para entender? Ok? Então é isso mesmo que o Elton falou. Muito bem. Tá bom? Tá. Vamos lá. Vamos voltar aqui, só um minuto. Tá. Então, eu vou lá, salvo. Também aqui, por eu ter feito essa alteração, eu tenho que vir em arquivo, salvar, para mim aceitar as alterações. Porque se eu vir aqui só fechar direto, ele não vai aceitar a alteração que eu fiz. Então, eu tenho que... Olha lá, ele manteve. Para manter, para atualizar o que eu fiz, eu tenho que arquivo, salvar. Beleza? Então, é o processo de salvar arquivo. Então, eu gerei um arquivinho aqui, ó. Olha ele aí. Né? Eu posso fazer também... Então, eu usei um aplicativo aqui para a criação de texto, que é o bloco de notas. Eu posso usar um aplicativo para desenho, por exemplo, que é um que tem incorporado no Windows. Esse aqui, ó. Esse programinha aqui, ó. Então, eu posso fazer um desenho a partir desse programinha, certo? Que é esse programinha aí, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer um desenho qualquer aqui, tá? Desenho. Olha lá. Um desenho qualquer. Colocar uma cor dentro. Aqui é o mesmo processo. Eu quero salvar. Como que eu faço para salvar? Emily, como que eu faço para salvar? Vai na barra? Qual Tá me barra? escutando? Hã? Qual barra aqui? Lá em Qual que cima. é? Qual o nome? Ih, esqueci. Arquivo.
que mais? Aqui um Arquivo, negócio. tá enxergando? Não Aí tem muito, peraí. novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, escanear ou câmera, enviar, e-mail, definir tela, propriedades, Salvar. salvar, só salvar ou salvar como? Só salvar, não é? Aqui, tanto no caso aqui, o mais indicado é eu clicar no salvar como. Que o salvar é quando eu preciso fazer uma alteração. Se bem que ele vai identificar já que não foi salvo ainda e vai aparecer aquela janela. Mas o mais indicado é salvar como, ok? Então, essa é a diferença de um para o outro. Salvar é mais indicado quando o arquivo já existe e eu estou atualizando ele, aí é só salvar. Agora, salvar como é para esse caso aqui. Eu não acabei de fazer essa estrela? Por eu ter acabado de fazer a estrela, eu vou ao arquivo, salvar como? Eu acabei de fazer a estrela. Entendeu? Aí eu vou ao arquivo, salvar como. Então, toda vez que acabou de fazer qualquer coisa, salvar como. Salvar como. Acontece alguma coisa se eu clicar no salvar só? Não. Ele vai para a mesma janela, mas o correto é salvar como. Peguem isso como regra, tá? Salvar como é quando eu estou criando. Estou fazendo existir o arquivo. Então, eu vou salvar como. O que eu faço nessa janela aqui agora? O que eu faço aqui? Quem pode me dizer? Primeira coisa, que é super importante, é definir o lugar. Definir o lugar onde eu vou colocar o arquivo. Como que eu faço? Diz aí. O professor, Oi. eu tô com algumas dúvidas aqui, é só para a gente tirar essa questão, tá? Salvar e salvar como? Vamos lá. Eu crio um arquivo, certo? Pode ser, no caso, este bloco de notas ou mais conhecido como Notepad. Tô lá, eu escrevi lá, tipo, eu escrevi o meu nome. A primeira vez, quando eu clico ele em salvar, só em salvar, tá? Não em salvar como. Ele vai pedir para mim qual o caminho eu devo salvar, porque até então ele ainda não existe. Beleza, salvei e ele então gerou esse bloco de nota na área de trabalho ou em algum lugar que você escolheu. Na segunda vez, quando eu coloco um ponto e clico salvar, ele automaticamente fecha, certo? Aliás, você tipo assim, quando você salva, só salvar, eu acho que ele não vai te mostrar o caminho novamente para onde você como que eu posso falar? Ele não vai te pedir o caminho porque ele já existe um caminho. Agora, quando você coloca salvar como, aí sim, aí quando você coloca salvar como, toda vez ele vai te mostrar qual caminho você deve salvar. Ou seja, você consegue multiplicar esse arquivo, correto? Seria essa diferença aqui que eu estou mostrando, né? Ó, por exemplo, aqui, por ele não existir, ele não está em nenhum lugar, se eu clicar no salvar, aparece na mesma janela. E está querendo dizer, ó, esse arquivo não está guardado em lugar nenhum. Você precisa guardar. Agora, quando eu clico, vamos fazer isso aqui, ó, cliquei no salvar, ele falou, ó, não identifiquei ele em lugar nenhum. É isso que ele está querendo dizer. Aí eu tenho que, primeiro passo, é isso que eu quero que vocês entendam. Definir o lugar onde vai ser salvo. É o primeiro passo. A área de trabalho, vamos imaginar. Poderia colocar em qualquer outro lugar. Coloco um nome nele. Então, primeiro passo, definir o lugar. Segundo passo, dou um nome. Vamos colocar estrela. Sempre relacionado ao que eu desenhei. Estrela,
Aqui tem extensão, vou deixar JPEG. Isso aqui vocês vão ver durante o curso aí. Principalmente quem for fazer informática. Aí, ó. Salvei. Agora ele já existe. Olha o arquivo aqui, ó. Olha o arquivo aqui, ó. Estrela. Agora ele já existe, tranquilo. Se eu for agora aqui, ó, ele vai só atualizar. Ele vai dizer a mudança que eu fiz. Vamos imaginar, tá vermelho. Quero azul agora. Ele vai atualizar, ele vai jogar um salvamento por cima do que existia. Entendeu? Atualizar isso. É jogar as mudanças em cima daquele que estava. Entendeu? Olha lá, vou colocar azul aqui, ó. Ou vou incrementar alguma coisa, vou colocar uma seta do lado. Desenhar uma seta do lado aqui. Aí, por eu ter colocado a seta, ele foi melhorado. Então, aí eu tenho que vir aqui, arquivo, salvar. Ele não pergunta nada, não aparece tela nenhuma. Agora, se eu quisesse gerar um outro arquivo, poderia também. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu só atualizar. Tenho esse aqui. Agora eu quero, em cima desse, gerar um outro com a mudança. Aí é isso que você está falando. Quando eu quero gerar um outro. Como assim gerar um outro? Eu tenho uma estrela, que é essa estrelinha vermelha aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá vendo? Tem esse arquivo. Aí, em cima desse arquivo, eu quero gerar um outro com a seta do lado com outro nome. Aí eu vou ter que salvar como de novo. Então, aí que entra a diferença de um para o outro. Se eu criar a estrela aqui, ó, se eu criar essa seta aqui, criei, ó, e eu vim arquivo, salvar, não, ele vai pegar isso e vai jogar em cima desse aqui, ó. Olha lá, eu vou fazer isso, ó, salvar. Olha lá, olha lá a seta, apareceu já lá. Então, ele atualizou. Vendo? Olha lá. O arquivinho tem a seta, não sei se está dando para ver lá. Aqui, ó. Vendo? Olha lá, o arquivinho ele jogou por cima daquele, ele atualizou. Agora, isso que você falou agora aí já é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Agora, se eu quisesse gerar um outro arquivo, deixa eu só salvar. Vamos salvar como ele era. Tá com a seta lá ainda. Eu apaguei a seta. Eu quero atualizar como ele era antes. Arquivo, salvar. Ele vai tirar a seta. Tirou a seta lá. Olha lá, tirou a seta. Então, existe uma diferença. Se eu atualizo ele só joga por cima as mudanças e não tem como voltar atrás mais, tá? Você salvou, já era. Salvou. Já era. Agora, posso fazer o seguinte. Criar a seta. Criar a seta novamente. Criei a seta. E aí eu vou gerar o estrela 2. Aí eu vou arquivo. Salvar como. Posso pôr aqui, estrela 2, porque não pode ter dois arquivos com o mesmo nome. A estrela 2, se eu tentar criar estrela de novo, ele vai falar que já existe, ó. Porque não pode ter dois arquivos com o mesmo nome. Entendeu? Não pode ter dois arquivos com o mesmo nome. Olha lá, vamos tentar salvar com o mesmo nome? Ele tem a extensão também, que é esse tipo aqui, tá vendo? Esse tipo é a extensão. O que é a extensão, gente? Todo arquivo ele tem, é como se fosse uma pessoa, vamos dizer assim. A pessoa, quando nasce normalmente lá, ele vai, depois de uns certos dias, ele vai ter que ter um nome e ele vai ter que é a origem lá dos seus pais até. Né? Os seus pais, eles carregam, né, a origem deles, né? Principalmente o brasileiro aí, né? Ele é bem misturado até então. Ele tem origem africana, origem europeu, por aí vai. Então aqui, ó, tem extensão também. Então se eu for salvar, ó, ele vai falar para mim, ó, ele normalmente aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui.
Normalmente, se eu criar outro, ele vai dizer que já existe. Então, não pode. O correto é não gerar, tá? Não gerar arquivos com o mesmo nome. Porque senão ele vai substituir, tá? Mas eu posso fazer isso que como que é o nome? Wellington? Como que é o nome mesmo? É o Elton. O Elton falou. Posso pegar o mesmo arquivo e salvar novamente. Ó. Daí eu tenho que só mudar o nome. Foi estrela 2. Aí eu posso fazer isso. Olha lá, eu usei o mesmo arquivo e gerei. Isso não é muito indicado porque eu tinha que fazer alguma mudança. Eu não posso criar a mesma estrela vermelha. Eu até posso, ele deixa, mas não tem muito fundamento. Para que você vai ter dois arquivos iguais? Só se você quer passar esse arquivo, eu poderia. Só que tem outras formas de fazer que a gente vai ver, tá? Olha lá, eu vou criar agora estrela 2. Estrela 2 e vou salvar. Olha lá, gerou um outro arquivo aqui. Deixa eu fechar aqui. Ele tá sem a seta e o outro ele está com a seta e o outro está com a seta. Então, eu gero dois arquivos quando eu tenho a necessidade. Eu gero dois arquivos quando eu tenho a necessidade de aplicar um estilo específico em cada um deles. Então, trabalhar com arquivo é fácil, tá vendo? Não é difícil, não, mas tem essas regrinhas. São regras básicas, porém fundamentais. Existe alguma dúvida, Amy? Alguma dúvida, Well? Não, nenhuma. Então, Nenhum. vocês Tudo correto. trabalham constantemente, beleza? Falou alguma coisa? Não entendi, Well. Não, nenhuma dúvida, não. Tranquilo. Então, o preparatório é esse objetivo, tem esse objetivo, de falar uma coisa super importante que é arquivo. Arquivo vocês trabalham para o resto da vida na informática, né? Na tecnologia, arquivo é fundamental aí, certo? E aí eu vou parando por aqui, porque na hora que vem nós vamos continuar daqui. A gente vai envolver arquivo, unidade e pasta. Arquivo, unidade e pasta, abordando. Os preparatórios, eu vou sempre trilhando, né? Da aula 1 à 10ª aula e voltando na primeira e gradativamente falando aí dos pontos fundamentais e dos pontos que são realmente são fáceis, porém a pessoa tem que saber trabalhar com esses pontos antes de iniciar. Tudo bem o curso aí? Acredito que vocês já sabem as datas que começa. Sabe, Elton? É dia 17, né? 17, o seu. Qual seria o horário mesmo? Deixa eu só consultar aqui. Consultar para ter certeza aqui. Acho que é errado aqui, COPS. É o programa nosso, é MCOPS o nome. Deixa eu só consultar para ver. Como que chama mesmo? É Elton, sim, Elton. Isso, Certo? César. Isso. Deixa eu ver se ele já acha. Elton César F. Batista? Isso mesmo.
Histórico pedagógico. Tá. Depois eu tenho que dar uma olhadinha o porquê que não aparece histórico pedagógico. Daí eu te confirmo, tá? Na próxima aula eu te trago, porque não tá normal, tem alguma coisa Não, aqui. tudo bem, professor. Quando eu Vocês clico, é de menos. quando eu clico no histórico, deveria aparecer a data aqui. Mas eu Uhum. te confirmo na próxima aula aí, você me lembra disso aqui, eu já te dou uma resposta aí, beleza? Emily, Boa. você sabe a data, Emily? Sim. Beleza. Tá bom. Dia 17 também. Beleza. Tá. Isso daí é online? Então, eu tenho que só confirmar também isso aí. Eu vou dar uma perguntada aqui. Aí me cobra isso aí, tá? Eu vou falar com a moça aqui agora. Aí a gente se fala, tá bom? Beleza? Boa semana para vocês, gente. A aula que vem a gente continuaremos, tá bom? Pra você também. Beleza, Tchau. professor. Valeu aí. Falou, tchau, tchau.